Imagine que uma corda tenha uma de suas extremidades presa num ponto fixo aqui. Esse ponto fixo pode ser uma parede, por exemplo. Na outra extremidade da corda, você faz repentinamente um movimento de sobe e desce. Você vai observar que esse movimento ele será executado por toda a extensão da corda até que esse movimento bata lá na parede no nosso ponto fixo. Nós estamos falando de um fenômeno físico chamado onda mecânica. Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Uma onda mecânica é definida como a perturbação de um meio material em que essa onda se propaga. Uma onda mecânica ela sempre transporta energia e movimento, e isso ficou bem exemplificado aqui na nossa corda. Se você tiver um ponto fixo no meio dessa corda, nesse quadradinho que você está vendo aqui, eu vou chamar esse ponto fixo de ponto P. Observe que o movimento, a execução do movimento de sobe e desce, ao passar pelo ponto P, vai fazer com que esse ponto P execute o mesmo movimento para cima e em seguida para baixo, voltando a fazer o ponto P ficar em repouso. O estudo de ondulatória tem muita aplicação em várias áreas da humanidade. Suponha agora que nós tenhamos uma mola metálica helicoidal, da mesma forma que a nossa corda. Uma das extremidades da nossa mola helicoidal está presa num ponto fixo. Considere também que esse ponto fixo seja a parede. Se você fizer na outra extremidade da mola um movimento para a direita e em seguida para a esquerda, você também vai observar que esse movimento de direita a esquerda também será propagado por todo o comprimento dessa mola até bater lá no nosso ponto fixo. Esse tipo de perturbação também é uma onda mecânica, só que nesse caso a nossa onda é chamada de onda longitudinal, pois se você tiver um ponto fixo aqui no meio da nossa mola helicoidal, esse ponto fixo P, ele não vai executar um movimento para cima e para baixo, ele vai executar o mesmo movimento para a direita e em seguida para a esquerda, ou seja, as partículas elas se movimentam no mesmo sentido de propagação da onda. No exemplo anterior, nós estamos diante de uma onda transversal, pois observe que o nosso ponto fixo fez um movimento para cima e para baixo, ou seja, o sentido no movimento do nosso ponto fixo P, ele foi perpendicular à propagação da nossa onda. Então, vamos repetir, uma onda mecânica, ela se classifica de dois tipos, uma onda transversal e uma onda longitudinal. A onda transversal é quando as partículas se movimentam no sentido transversal da propagação da onda. E a onda longitudinal é a onda que movimenta as suas partículas no mesmo sentido da propagação da onda. Voltando lá no exemplo da nossa corda, observe que se você fizer vários movimentos para cima e para baixo, você vai observar o que chamamos de trem de ondas, ou seja, várias ondas assim, ó, no sentido para cima e para baixo. Nesse caso, como foi apenas um movimento para cima e para baixo, nós temos apenas um pulso de onda. Isso será importante para estudarmos o comprimento e a amplitude de uma onda que nós veremos a seguir. Nesta figura, nós temos um trem de ondas representado por essa linha azul. Esse elemento que está aqui, representado pela letra grega lambda, observe que é exatamente a distância de uma crista até a outra crista de uma onda. Esse elemento é chamado de comprimento da onda. Observe que nós temos também uma distância, uma altura representada na figura pela letra A. Esse A é chamado de amplitude da onda, é exatamente o deslocamento do nosso ponto P. Observe dois elementos importantes na onda também, que são os chamados vales, que são os fundos, os pontos mais fundos da onda. A distância entre dois vales é o mesmo comprimento da nossa onda. Vale observar que esse comprimento de onda ele é sempre igual
a distância percorrida pela perturbação da onda num determinado intervalo de tempo. Então, vamos repetir esse conceito. O comprimento de uma onda, ou seja, a distância percorrida por uma perturbação, é sempre igual à velocidade vezes o tempo para que seja emitida esta perturbação. Esse ΔT de tempo, eu vou colocar um T maiúsculo e vou chamar esse T de período. Então, vamos escrever isso. O T é chamado o período, ou seja, o tempo para que se propague no meio material uma perturbação. Esse V é de velocidade da perturbação. E essa letra grega lambda é o comprimento de uma onda. Uma observação importante e um conceito também muito utilizado em ondulatória é chamado de frequência. Frequência é a quantidade de ondas por segundo. Nós podemos afirmar que a frequência representada pela letra F é o inverso do período. Isso aqui também é um resultado muito importante, porque nós podemos substituir exatamente esse conceito lá na nossa equação, ficando com lambda igual a velocidade. Como o período é o inverso da frequência, nós podemos colocar aqui, ó, 1 sobre f. Ao pegar esse f aqui de frequência e fazendo aparecer, multiplicando lá no primeiro membro da nossa equação, nós vamos chegar ao que chamamos de equação fundamental da ondulatória, que é a velocidade igual a frequência vezes o comprimento de onda. Então, essa equação aqui é a equação que a gente utiliza para resolver muitos problemas em ondulatória. É bom você anotar isso. Vejamos um exemplo de questão para você entender esses conceitos. Então, está aqui o nosso exemplo. Em uma corda esticada, propaga-se uma onda periódica de frequência 60 Hz. Hertz é a unidade de frequência de onda. E a velocidade da onda, 15 metros por segundo. Qual é o comprimento dessa onda? Então, vamos utilizar a nossa equação geral da ondulatória, que diz que a velocidade é sempre a frequência vezes o comprimento de onda. Substituindo todos os valores que nós temos a velocidade, que é 15, nós temos a frequência, que é 60 Hz, a unidade de frequência é o Hertz, representado pela letra Hz, e nós queremos calcular o comprimento de onda. Resolvendo essa equação do primeiro grau, chegamos ao seguinte resultado, 15/60. Representando esse comprimento de onda na forma de número decimal, vamos chegar a 0,25 metros. Eu espero que essa primeira aula de ondulatória tenha sido importante para você e tenha reforçado o seu conhecimento. Um grande abraço, até a próxima aula.